Vou começar aqui falando sobre. Cara, eu cada vez fico mais impressionado com o que acontece no VAR do futebol brasileiro. A gente ontem teve uma situação do, do VAR, né? Do pênalti lá do jogo do Corinthians com o Atlético Paranaense, o árbitro Davi Lacerda, falando sobre o que o VAR pensava, né? Opinava. É, independente para quem foi a favor do Atlético Paranaense, independente para quem foi, o Corinthians passou, o Fluminense passou também, mas a situação é que me deixa assustado. A situação é muito fina, preciso que você venha me ajudar a avaliar. O lance não é conclusivo. Tenho o sentimento que essa bola está fora, mas é um sentimento, o VAR. Aí o árbitro, a gente não trabalha com sentimento, tá? A gente trabalha com imagem. Eu não tenho um ângulo conclusivo. Tenho a marcação de campo e vou manter a marcação de campo. Meus amigos, sentimento. O árbitro da Vila Cerda, inclusive, foi muito bem, mas que loucura! O VAR agora tem sentimento. Gente, isso é inacreditável. O VAR estava com sentimento pelo Corinthians também, que só por Deus, né? Já foi mal intencionado. Parabéns o Hugo, parabéns ao árbitro, embora haja dúvida, mas foi cirúrgico em sua fala. O Ronaldo Vigel, né? Mandando aqui também, sentimento de ajudar o Corinthians. O Fabrício Biaki, sou corintiano e acredito que o árbitro agiu bem. Na dúvida, prevalece a marcação em campo. Pois é, gente, mas que loucura, rapaz. Sentimento. Essa daí, eu tive que abrir o nosso vídeo hoje falando sobre isso, porque isso é vergonhoso, cara. Isso é vergonhoso. E, cara, uma outra situação aqui também importante da gente estar falando aqui, cara, os torcedores do Flamengo todos aí opinando com relação à questão do Internacional, né? Deixando os torcedores do Flamengo muito revoltados com relação à questão do não pagamento do Internacional. A gente tem aqui, por exemplo, alguns comentários para passar para vocês, olha só. Porque, cara, isso aí tá irritando demais a torcida do Flamengo. O Johnny Oficial mandou aí, Johnny MPC Oficial. Se fosse o contrário, só Jesus na causa. Todos contra o nosso time, Jesus. O Rubro Negro, incrível se fosse o Flamengo, estavam tudo falando. O Carlos Henrique, aciona o Inter na FIFA. Não pode, tem que ser o CNRD. Tá? Quem pode acionar o Inter na FIFA é o Lille, da França, que eles também estão devendo. O Sali Castro Real, realmente essa proteção está ficando estranha. Né? Na verdade, não é proteção, é perseguição com o Flamengo. O José Santos, se a instituição fosse séria, já tinha resolvido isso. Assim fica fácil comprar e não pagar. Se tivesse uma lei rigorosa em que o clube que compra não pode não pagar, se fosse punido, já tinha dado jeito nessa situação. Concordo. É um absurdo esse CNRD, não tem pulso, não tem nada. Os caras esperarem passar um tempão para recorrer, justamente para você não ter ali a resposta rápida e ganhar tempo. Absurdo, gente, absurdo. Etienne falando, tá chatão, não tem outro caminho não, só esse circo do CNRD que resolve isso, exatamente. Só esse circo do CNRD que resolve isso. Infelizmente é isso. Aí vem um torcedor aqui que deve ser do Inter, devo, não nego, pago quando quiser e botando bonequinho rindo. É assim que eles pensam, tá? É assim que eles pensam. Esse é o grande problema, não só do futebol brasileiro, mas do Brasil, tá? É um problema muito sério. Quer dizer, então, que agora pode tudo, pode dever todo mundo. Tá certo, tá? Falei ontem da questão do conselho, que a diretoria do Flamengo convocou, no caso, reunião da diretoria com o conselho, para explicar situações sobre o estádio no terreno do gasômetro. Tá? Então a gente vai ter aí a diretoria reunindo
o Conselho Deliberativo do clube para falar sobre a questão do estádio, deve trazer já o Flamengo trazendo aí respostas do estudo com relação à construção do estádio. O que deve ser debatido, pelo que eu apurei, questão de valores, né? Vão levar a questão de valores, porque antes o BAP acreditava que se gastaria, segundo o estudo dele próprio, cerca de 3 bilhões para construir aquele estádio, mas com as mudanças no projeto, planejamento, estudo, eles vão trazer alguns valores, algumas situações que eles já levantaram e já vão dar andamento com a questão do estádio. Então o Flamengo está dando mais um passo para a construção do seu estádio próprio e a gente vai ter então a reunião acontecendo para expor aos conselheiros, que são justamente aqueles que votam, né, nas decisões do clube. Esses conselheiros vão decidir com relação à continuidade com os termos, né, que o BAP vai apresentar. Ainda não é dessa vez, pelo que eu apurei, que vai ter votação com relação a isso, mas vai ser apresentado já para que os conselheiros comecem a apreciar a situação do que está... Mas, na verdade, sabe o que acontece, gente? Olha só, o Flamengo está com calma fazendo um estudo para ver a viabilidade da construção do estádio, já viu que é viável, já sabe mais ou menos quanto vai gastar, vai passar isso para os conselheiros. Os conselheiros já vão começar a apreciar aquilo ali para, em breve, começarem a fazer votação para decidir por onde seguir. Tá? O Flamengo não tem pressa, o Flamengo está resolvendo tudo com a maior calma possível, sabendo que a casa própria da sua vida. Né? Então você, cara, não tem que ter pressa para comprar algo, para construir algo que vai ser a grande ação do clube, não só no século, mas na vida, né, do Flamengo. Então, é o seu estádio próprio, né? Como o CT também, Ninho do Urubu foi algo importantíssimo, é algo importantíssimo. O estádio próprio também é algo que não pode ser decidido de uma hora para outra. E nisso daí eu concordo com eles, não tem que também ter pressa para construir o estádio e nem vão ter, para que o Flamengo continue sendo essa potência que tem sido aí nas janelas, contratações, nos campeonatos, tudo isso é muito importante. Olha, o Léo Ortiz destacou a importância da data FIFA para a preparação para a reta final da temporada. Tá? Ele não foi convocado dessa vez e ainda assim ele elogiou. É bom para a parte mental, é bom para a parte física também, treinar mesmo algumas coisas táticas, e o Felipe tem esse tempo agora mais longo para poder não se preocupar muito com o jogo logo em seguida. Então dá para ter, às vezes, um desgaste maior no treino, um trabalho mais intenso. Então eu acho que foi muito bom aí para o resto da temporada. Né? O Léo Ortiz explicando que essa parada da data FIFA, ele não tendo sido convocado, e o Felipe Luiz podendo utilizar um bom número de jogadores e poder, cara, cobrar uma certa intensidade dos jogadores no treino, que isso tudo foi muito bom. O Flamengo não entra em campo desde 31 de agosto, duelo contra o Grêmio, aquele empate no Maracanã 1-1, né, aquele pênalti absurdo. A equipe comandada pelo técnico Felipe Luiz tem como próximo compromisso o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e o Léo Ortiz está fora do duelo, né, com a equipe do Rio Grande do Sul por ter recebido o terceiro cartão amarelo justamente injusto contra o Grêmio. Né, um cartão amarelo absurdo. O Kahneman faz o que quer, o Léo Ortiz pega na bola, né, toca na bola e eles dão um cartão amarelo que tira ele do jogo contra o Juventude. Olha, a gente tem aí a FIFA anunciando as datas oficiais da Copa Intercontinental 2025, o Mundial de Clubes, né? É o Mundial de Clubes anual. A competição se inicia no dia 14 de setembro com o duelo entre Pyramids, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia. A partida será disputada no Cairo, no Egito. Tá? Já no dia 23 de setembro, o primeiro troféu estará em jogo, a Copa África, Ásia, Pacífico, com um duelo entre Al Ahly, da Arábia Saudita, e o vencedor de Pyramids e Auckland City. Essa partida será disputada em Jeddah, na Arábia Saudita. No dia 10 de dezembro será disputado o Derby das Américas. Na ocasião, o campeão desta edição da Libertadores enfrentará 10 de dezembro, tá, gente? Junto com o semifinal de Copa do Brasil. 10 de dezembro, disputado o Derby das Américas. Na ocasião, o campeão dessa edição da Libertadores enfrentará o Cruz Azul do México, tá? Então, o
o Flamengo, se ganhar a Libertadores, se chegar na final, for campeão da Libertadores, se Deus quiser, o Flamengo ganhando a Libertadores, ele enfrenta o Cruz Azul do México. Já sabe quem é o adversário no Mundial de Clubes, caso seja campeão da Libertadores. Tá? A sede da partida não foi divulgada pela FIFA ainda. Não se sabe aonde será o jogo, mas o jogo será entre o campeão da Libertadores e o Cruz Azul do México. Tá? Então, é o primeiro jogo do Mundial de Clubes definido. No dia 13 de dezembro, ocorrerá a Copa Challenger. Tá? Primeiro é o Derby das Américas, tá? Passou, que foi esse daí que o Botafogo perdeu para o Pachuca. Aí passou, vai para a Copa Challenger, entre o campeão do Derby das Américas e o vencedor da Copa África, Ásia, Pacífico, né? Que foi aquela que eu falei, que teve vai ser em Jeddah, né? Que é lá tem Pyramids, Auckland City, Al Ahly, e aí, cara, a gente vai saber disso aí mais para frente. E aí, se passar do Derby das Américas e da Copa Challenger, finalmente no dia 17 de dezembro, é disputada a final da Copa Intercontinental. O vencedor da Copa Challenger enfrenta o Paris Saint-Germain da França. Então, o caminho já está todo definido no Mundial de Clubes, no caso no Intercontinental, que hoje não é de Intercontinental, não tem nada, é um verdadeiro Mundial que tem lá o Derby das Américas, Copa Challenger e a Copa Intercontinental, que são 3 finais, são 3 taças diferentes, que se Deus quiser, o Flamengo vai papar tudo, se Deus quiser, né, papar tudo. Olha só, então, com retornos aí de Arrascaeta e Varela, o Flamengo está realizando hoje, né, mais um dia de treino, né, nesta manhã no Ninho do Urubu. O Flamengo, então, está aí se preparando para esse jogo de domingo, tem mais 2 treinos aí, nesta sexta e no sábado, treino de hoje, 9h30 da manhã, e todos os treinos agora são pela manhã, e o Flamengo, então, no domingo, enfrentando o Juventude, viaja no sábado, né, após o treino, né, o Flamengo enfrenta eles lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, buscando aí quebrar um tabu, né, cara? Flamengo com dúvida aí de Jorginho, Varela, cheio de desfalque, ainda tem o Eric Pulgar que vai fazer a tomografia amanhã, mas o Flamengo, então, acostumado a quebrar tabus desde 2019, tem mais um para derrubar contra o Juventude, né? A última vitória rubro-negra no Alfredo Jaconi aconteceu há 28 anos. Então, o Flamengo buscando aí quebrar mais um tabu. Tá? O Flamengo alcançou 16 feitos aí no recorde de 2019 até aqui, né? Por exemplo, encerrou 2 longos jejuns, um deles foi a vitória sobre o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista depois de 29 anos. O Flamengo tem quebrado tabus, hein? E desse ano, então, com o Felipe Luiz, o Flamengo tem quebrado tabus, tá? O outro foi a goleada sobre o Vitória, a maior do Brasileirão nos últimos 40 anos. Então o Flamengo está acumulando, o Flamengo de Felipe Luiz está acumulando quebra de tabus e recordes novos. Tá? Em 2019, o ano histórico das conquistas do Brasileiro e Libertadores, o time de Jorge Jesus derrubou 5 escritas. Olha só, então é importante, o Flamengo quando é campeão, ele quebra essas escritas. Vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão depois de 25 anos, isso aí abriu a porteira geral. O Flamengo tem ganho dos times no Sul. Foi também a primeira vitória na Arena do Grêmio, inaugurada em 2012. Vitória sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, quebrando um jejum de 45 anos, sem vencer deles lá em Curitiba. Vitória sobre o Botafogo no Newton Santos, depois de 10 anos, né, no Engenhão. Primeira vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque, inaugurado em 2014. Campeão da Libertadores depois de 38 anos. Campeão brasileiro e da Libertadores em um mesmo ano, pela primeira vez, feito antes alcançado apenas pelo Santos em 62 e 63. Então, o Flamengo quebrando sempre muitos tabus. Tem mais tabus e recordes, né, sendo batidos. Em 2020, comemorou o primeiro título internacional no Maracanã ao vencer o Independiente Del Valle na decisão da Recopa Sul-Americana. Vitória sobre o Santos na Vila Belmiro depois de 9 anos. Títulos em 2019 e 2020, voltou a ser bicampeão brasileiro depois de 38 anos. Em 2021, primeira vitória em jogo oficial em Quito, 3-2 sobre a LDU.
Vitória sobre o São Paulo no Morumbi depois de 10 anos. 2022, primeira vitória em um jogo oficial contra o Avaí na ressacada. Olha que, cara, que coleção que o Flamengo fez de 2019 para cá, quebrando tudo. É por isso que ganha muito título, né? Quebrando tabus que antes não conseguia, fazendo recordes que antes também não conseguia. 2023, a vitória sobre o Independiente Del Valle pela Recopa Sul-Americana, com 65.739 pagantes no Maracanã, foi o melhor público num jogo entre clubes no estádio desde a reforma de 2013, tá? Então, hoje a gente já tem mais público e tal, mas naquele momento, né, o Flamengo aí, a vitória sobre o Independiente Del Valle, teve 65 mil pagantes no Maracanã, melhor público e tal. 2024, maior sequência sem sofrer gols, 8 jogos desde 79, né? O Flamengo conseguiu essa maior sequência. Goleada por 8-0 sobre o Vitória, foi a maior goleada do Brasileirão desde 1984, isso 2025 já. Vitória sobre o Red Bull Bragantino, que a gente já falou. Então, cara, são tantos recordes e tantos tabus quebrados que a gente fica até impressionado, né, e imagina que mais um deve ser quebrado. E o Botafogo já abriu a porteirinha, né, já ajudou a gente, né, o Fabiano Bandeira, que faz a placar com a gente lá, sabe? O Botafogo já abriu aquela porteirinha ali, né, foi lá, ganhou do... Ninguém do Rio vai lá e ganha no Alfredo Jaconi o Juventude, o Botafogo já foi lá e abriu a porteirinha, então agora o Flamengo só passa o trator, né? Então, a gente tem aí essa notícia importante aí, né, também para passar para vocês, que